Bem-vindo a mais um episódio do podcast Pode Sarar, um podcast sobre bem-estar e espiritualidade. Eu sou a doutora Samira Ribeiro. E eu sou a doutora Gisele Maia e hoje estamos com uma convidada especial, que é a Renata. Ela é pedagoga e educadora infantil. Não só infantil, né, Renata? De famílias. De famílias, isso. Digamos que. E ela já tem 21 anos de experiência. E vamos falar um pouquinho hoje sobre a educação nos dias de hoje. E para começar, o que está faltando na educação dos dias de hoje, Renata? Olha, essa é uma pergunta árdua de responder, mas eu acredito que, se puder resumir, eu acho que a gente estamos indo bem. Eu sou muito otimista. Eu acho que essa geração de pais, na sua maior parte, ela está tentando acertar. E isso não é dito. Então, nós estamos tentando acertar, a gente está dando o nosso melhor e estamos ali e, claro, estamos escorregando. Então, eu acho que, para começar, assim, eu vou um pouco na contramão, né? Do que a maioria dos especialistas pensa e fala. Então, acredito que já temos, sim, sinais francos de melhora e de pessoas querendo acertar. Então, assim, a gente está num mar revolto, porque é isso que a gente vivencia hoje, né? O mundo está passando suas turbulências, mas a gente tem muitas famílias que estão, sim, querendo acertar, e elas respiram e elas voltam de novo, mergulham, porque muita coisa boa também está acontecendo. Eu acho que é saber usar as armas que temos hoje da melhor forma, né? Quando você fala assim, eu estou indo contra os especialistas, o que seria, assim, se você pudesse pontuar algumas, porque tem muita coisa pra gente falar sobre isso, né? Mas assim, aqueles principais, o que de repente os especialistas dizem e que a Renata de repente não concorda tanto. Eu acho que a internet, né, o que ela trouxe muitas regras. Então, todo mundo é especialista de tudo, né? E aí, com essas regras, frações de abordagens na área educacional, elas foram tiradas. E a gente sabe que quando você te retira uma fração e joga uma frase ou um conceito na internet, não vai da mesma forma. Então, acabou que as famílias, elas veem, né, nos celulares, enfim, nas redes sociais, elas veem um poderoso aliado, né? Eu também, nós consumimos conteúdo o tempo todo sobre como criar filhos, mas ao mesmo tempo muita culpa. Por quê? Né? A culpa, nossa, as mulheres então são permeadas desse sentimento de ter que deixar o filho na escola, de ter que deixar o filho com uma babá, de ter que ir trabalhar. E aí, no final das contas, essa culpa toda gera muitos sentimentos em relação à educação das crianças, né? Então, voltando até para a primeira pergunta, eu acredito que talvez esteja faltando a gente pensar em sermos amigos dos nossos filhos. Amigos, não esquecendo de que somos pais também. Somos, né? Pais também. Porque eu acho que hoje, por essa culpa em excesso que norteia, que permeia aí a maternidade, a paternidade hoje, mas principalmente a maternidade, aí essa amizade que quer se criar é quase filhos mandando nos pais, né? E de forma alguma, não é isso. A noção de amizade é o quê? Que a gente possa, por meio do diálogo franco e aberto, né, sentarmos e conversarmos sobre todos os assuntos, claro, respeitando a idade de cada um, né? Então a gente não vai, um bebê, né? Você não vai conversar sobre o quê? Então, às vezes, por conta, por exemplo, de algumas abordagens, as mães acabam explicando tudo para um bebezinho. E ele não tem cognitivo para isso, né? É isso. É a hora do banho, é a hora do jantar, é comando. À medida que a criança vai crescendo, aí sim, a gente já pode conversar um pouquinho mais. E aí a gente vai costurando esse relacionamento para, enfim, chegar no fim da infância e começo da adolescência. E se eles não confiarem na gente, aí começam as situações de perigo se apresentarem. Mas concordo plenamente com você, Samira, quando você traz isso, né? A gente precisa sim ter autoridade. Perfeito. Né? A autoridade a autoridade que nos foi dada, né? Então, enquanto pai e mãe, nós somos autoridades da casa, né? Então, o chefe de família, né? A mãe de família
cada um representando o seu papel ali, organizando esse lar da melhor forma possível, né, nas suas diferentes configurações, mas que a gente entenda que existe sim a figura de autoridade. Então eu acho que isso talvez a gente perdeu um pouco a mão, né? Nós tínhamos uma mão forte da nossa geração e das gerações anteriores, que punia, batia, acometia muitas vezes, assim, violência mesmo, doméstica. Hoje física, temos a lei da palmada, psicológica, física, psicológica, pequenas frases, né, que talvez nossos pais, avós utilizaram conosco, não todos, mas uma boa parte, não deixou de doer, né? E aí fomos pro oposto. Nós fomos para agora permissividade total. Total, porque a gente sofreu tanto, então nosso filho não pode sofrer nada. Então a gente está no 80. E eu acho que os nossos filhos, que hoje estão pequenininhos, né, ainda aos seus 10 anos, quando forem pais e mães, eles vão, se Deus quiser, encontrar os 50%, né? Que essa balança ela comece a equilibrar e a gente comece a entender que o amor ele vai permear as relações, mas que existe sim regras. Que existe, sim, algo a ser cumprido dentro de cada lar. Até nós temos os princípios, né? Desde sempre. Honrar pai e mãe. Exato. Mas nunca esteve escrito desde que ele seja bom, desde que ele seja legal. É honrar pai e mãe. Não é? Isso mesmo. E também está escrito, pais, não irritei vossos filhos. Que a gente, às vezes, esquece essa outra parte de um versículo bíblico, né? Não irritei vossos filhos. Mas não é irritar porque não deixou de fazer algo. Né? É justamente esse sobre excesso, o respeito que você está falando. Então, a gente tem que saber a quem dá a honra. A quem dá a honra num lar. Sim. Não é isso? Sim. E para que eles também comecem a ver no pai e na mãe, modelo. Não adianta. Exemplo. Perfeito. Né? Não adianta eu fazer uma coisa e querer outra. Eu vou dar um exemplo bem típico aqui, que é um dos grandes problemas, eu acredito, que também está no eixo aí da primeira pergunta. O que está acontecendo é o uso do celular. Então, assim, o celular hoje, ele, obviamente, ninguém vive sem celular. Né? Então aqui nós três estamos cada um com os nossos celulares, ele conecta a gente aos nossos trabalhos, conecta a nossa família, que bom que ele existe, mas ele traz também um perigo para os nossos lares. Nós estamos entregando, essa é a minha opinião pessoal mesmo. Babá. Não, nós estamos entregando na mão também, mas nós estamos entregando na mão de quem não sabe dirigir um carro esportivo. Os nossos filhos não sabem dirigir. Então a gente está pegando esse aparelho que ele não a criança não domina esse aparelho, ela não domina o que chega até ela. Mas eu tenho aplicativo que conecta tudo. Vai chegar uma hora que ela vai conseguir de alguma forma ter acesso a conteúdos que não são conteúdos positivos, né, para as crianças. Fechando, voltando ali só finalizando uma observação da questão da hierarquia, tudo isso. A gente não esquecer que o cérebro humano, ele termina de se formar por volta dos 25 anos. Pela neurociência. Pela neurociência. É isso. Então, o que acontece? Não dá para exigir, então eu acho assim, sabe, as pessoas hoje glamorizam muito a gravidez, a gestação. Mas eu como pediatra, eu falo assim, as pessoas querem engravidar, mas não querem ter filhos. Eu sou pediatra, eu sei o que eu vejo no meu consultório. Então, eu falo assim, tem que tomar rédea disso. O cérebro gosta de previsibilidade. Então, a criança gosta de rotina. Quando a gente fala rotina, quando fala isso, parece assim que é militarismo, aquela coisa ali, muito... Não. Então, educar dá trabalho, não é, Renata? Mas eu acho que não é ver coisas de trabalho. O teu trabalho, tu não vai... Eu espero, né, que muitas, é o que a gente pede, não é também, romantizando o trabalho. Eu sei que às vezes a gente fala, meio cansado, tudo. Mas para eu ir todo dia... E cada vez mais eu acho que hoje as pessoas procuram fazer o que está muito alinhado a tudo, né? Porque a gente hoje autoconhecimento, tantas outras coisas. Então dá trabalho educar, mas eu preciso fazer aquilo. Então eu acho que também assim como eu estudo para ser uma médica e estudo continuado, você estuda como pedagoga para dar o melhor para as famílias que lhe procuram, a gente tem que... A maternidade, a paternidade também exige estudo, né? Se de repente eu não estou dando conta, eu procuro um apoio, seja psicólogo, qualquer outro, para ajudar. Porque assim, como você muito bem pontuou,
olha só, meu cérebro, o córtex pré-frontal, que é o responsável pelas tomadas de decisões, tudo tal, Não tá pronto. ele é um dos últimos a se formar, né? E aí você vai imaginando, ele vai estar sendo formado sob que cuidado, sob que espelho, sob que orientação, né? E aí quando você chega na adolescência, praticamente os adolescentes, muitos, né, já estão tomando suas próprias decisões, eles já estão fazendo suas escolhas, mas que escolha é essa? E tem uma frase que eu gosto muito, eu uso muito com as famílias, e não sei qual é o autor, foi uma amiga que comentou e eu disse, nossa, ela também não sabia, mas é assim, cada escolha tem uma renúncia. Sim. Todas as escolhas têm renúncias. Então, se eu escolho... Quando ela disse, eu falei, nossa, essa frase é demais, assim, e eu uso em todos os lugares que eu vou. Então, eu vou renunciar à minha vida de solteiro. Não tem jeito, eu era uma pessoa solteira com outras responsabilidades. Hoje, casada, eu tenho outras responsabilidades. Temos tantos ganhos, mas sendo precisamos renunciar. Renunciar. E as crianças também. Não tem jeito. Eu acho que no afã da gente querer chegar nesse ponto aqui, de agradar tanto as crianças, a gente pede, eu já vi várias vezes, para uma criança de 6 anos decidir. Por exemplo, nem qual é a roupa, é assim, qual o local que nós iremos de férias, o local tal, local tal. Calma, né? Ele tem 6 anos, então a gente também, aí eu acho o perigo está acontecendo nesse sentido. Nós estamos depositando muitas decisões, escolhas, no ombro das crianças, né, no colo das crianças, sem elas terem a maturidade para decidir o melhor para elas. São as autonomias que a gente vê muito na internet. Autonomia confunde isso, para aquilo. E confunde, porque assim, o que é autonomia? Autonomia é importante. Desde que o bebê nasceu, a gente já tem que pensar em autonomia, né? Então, vai trocar uma fralda, ele já tá com um pouquinho mais de autonomia, maiorzinho, já tem 8 meses. Então, ele pode me ajudar. Filho, você pode me ajudar? Segura a pomada pra mamãe. Isso é autonomia, né? Filho, cresceu mais um pouquinho? Eu quero água. Poxa, mas acho que você pode pegar água pra você, se duvidar, pra mamãe também. Isso é autonomia. Cresceu mais um pouquinho? Tira o seu prato da mesa. Fantástico. Não tem. A babá tá lá, a gente treina a babá. Não quero que você tire, pra secretária também, o prato. Não quero que você tire o prato. Isso eu tô treinando valores com ele. Cresceu mais um pouquinho? Arruma a cama. Todos os dias ele vai levar 1 minuto, e eu provo que é 1 minuto. Assim, o pai também tem que tirar brincadeiras. É disso que eu falo, que é a questão de ser amigo, né? Não é um quartel, como a gente acabou de comentar. Então, assim, você quer ver que é 1 minuto que a gente arruma a cama? Aí o celular é bacana, porque eles querem um pouquinho de celular, né? Então, vamos lá, vamos contar. 1 minuto. Tira aquela brincadeira, consegue colocar esse ritmo nele de arrumar a cama todos os dias. E acabaria ajudando até. A autonomia. Agora, tem uma fase da vida da criança pequena que ela não gosta de tomar banho. Então, você vai deixar a criança sem tomar banho? Ela escolher? Não há escolha. Banho não há escolha. Escovação de dentes. Eu recebi uma vez uma família, eu falei, olha, eu vi, né, ela tá com muitas cáries, né, mas assim, cáries que eu não sou dentista, não sou da área. Eu conseguia perceber, então era muito, né? E eu falei assim, olha, ela precisa de um suporte, isso estamos falando de classe média alta, né, então não é uma situação de periferia. Aí ele falou, não, ela realmente, ela só escova o dente quando ela quer. Aí eu falei, olha, realmente, agora eu que falo realmente. Eu falei assim, você tem que pensar, assim, o que você está ensinando, quais são os valores, né? Na vida, ela não vai encontrar só o que ela quer. Cada vez mais, a gente falou, né, recentemente no outro podcast, vocês falaram sobre o mercado de trabalho, né? Eu acredito que eu vi o tema. Então, cada vez mais o mercado de trabalho exige do profissional as soft skills. Soft skills é a grande diferença hoje, né? Então, a gente tem a hard skills, que foi a maneira que a gente foi educado. Então, sempre conteúdo, muito cabeça, desenvolver o cérebro e tudo. Só que o mundo hoje, ele não exige mais esse lado. Ele exige as soft skills. Então, você ter o quê? Um bom relacional. Você ter 2 médicas que no passado, gente, se a gente não coloca muito tempo, há 20 anos, diria que 2 pessoas, uma que opera e outra que está em consultório, e o consultório também, enfim, tem suas profissões, hoje estariam aqui me entrevistando.
Não, eu Sim, sou porque isso, não é meu aquilo. serviço, Não é meu serviço, minha formação. Para isso aqui era só para jornalista, locutor, alguém que trabalha com comunicação. Hoje, se a gente perguntar da colega que está aqui por trás, fazendo toda a edição e tudo, quantas profissões sentam aqui? E quanta gente boa senta aqui, não sendo jornalista, comunicador, não sendo formada em relações públicas? Muitas. É um desafio, então, gente. os nossos filhos vão estar nesse mercado. Tem aquela frase hoje muito conhecida que diz assim: as pessoas hoje são contratadas pelo currículo e demitidas pela competência, né? Quando a gente fala pela competência, é justamente isso. Quando a gente vê no meio corporativo, onde quer que seja do menor ao maior, é muito pelo comportamento, de não saber trabalhar em equipe, tudo. E aí, como a gente fala, hoje em dia tem que ter aquela sensibilidade de lá para cá, de quem está empregando e também de quem está se colocando para ser empregado, de saber, o autoconhecimento extremamente importante, dizer assim, não, quando eu vi um anúncio, eu pensei que, mas você conversando comigo, não cabe para mim isso, né? E também obrigada pela oportunidade. Vai para outra oportunidade. Não é? Só que a gente não está pensando nisso desde pequenininho. É esse o meu ponto. Quando eu não ponho um filho meu com 2, 3 anos para segurar uma pomada, achando que isso é bobagem, isso é besteira, lá na frente eu não penso que ele vai ser um adolescente, ele vai estar no mercado de trabalho, ele vai ser um jovem. Então, eu acredito que muita gente já está pensando, pelo menos muita não, mas algumas pessoas estão pensando nisso, em realmente colocar a formação do indivíduo num estado mais elevado, numa integralidade. Né? Você não tem uma formação apenas acadêmica, apenas de desempenho. Conhecimentos gerais? Eu acho que além até. Por exemplo, você ter uma criança que possa questionar algumas coisas, saber questionar. Como eu vou posicionar para minha mãe que eu não gosto de determinado local? Então eu tenho que saber isso daí. Como eu posso falar com a minha mãe sobre isso? Olha, mãe, eu sei que você adora ir em tal local, mas eu não me sinto bem. Né? Falar dos sentimentos. Né? Eu não me sinto bem, eu não gosto de tirar foto. Eu sei que você é blogueira, eu sei que você gosta muito de suas amigas, eu sei que você gosta, mas eu não gosto, eu não me sinto bem. Então, hoje, como está acontecendo, né, muitas vezes, as crianças elas já pedem socorro. Elas já passam, elas não têm esse patamar aqui de um sedimento sólido, né? E eu falo todas as crianças, meu filho, os filhos de todas, né? A gente não está deixando isso aqui um cimentinho bem fortalecido. Vai lá, tira uma foto, deixa de ser chato. Deixa de ser chato. E aí elas não conseguem fazer isso aqui. Então, para o mercado de trabalho, cada vez mais, isso eu acredito muito piamente, assim. É o relacionamento que vai contar. É o relacionamento. Não só o currículo. Não só o currículo. É mais fácil desenvolver o currículo, tá? Muito mais fácil. Aprontar um currículo completo, mas chega lá na hora você não consegue desenvolver. Cadê a tua habilidade de falar em público? De estar aqui, né? De estar aqui com todas essas luzes, com essas pessoas aqui nos olhando, vocês duas. Então, cadê isso? Aí tem pessoas que têm mais relacionamento do que currículo. Isso. E que estão se dando bem. E bem melhor. E que são contratadas. E com essa vida, assim, bem corrida, assim, das famílias, trabalho, justamente isso. Eu quero te perguntar até onde vai o papel da família e até onde vai o papel da escola. Porque está sendo misturado um pouco isso. Está sendo terceirizado a educação das crianças. Pelos seus pais não terem tempo, digamos assim. Eu tô pagando, eu quero que a escola forme caráter, forme a personalidade, forme o conhecimento. Mas até onde vai a escola? Porque a gente precisa separar isso. Eu praticamente só pari, né? Agora quase como se toma que o fazer parte da formação do caráter do meu filho. Precisa. Não é? Precisa. Mesmo aluno integral. Precisa. Por isso que, assim, eu tenho algumas convicções, né? Uma delas é: nenhuma escola deveria servir jantar. Nenhuma. Eu não sei qual serve, qual não serve. Eu não estou fazendo nenhuma crítica. Mas, assim, se o aluno ele já é um aluno integral, o jantarzinho, o que eu falo, né, com as mães? O jantar, o último banho, você não tem como. Você dá plantão e nós precisamos de médicas no plantão, porque, enfim, médicas também têm formação para isso. E você é uma médica, trabalha de 7 às 7, mas, assim, você tem que ter um tempo integral no dia que seja mínimo. Então, o jantarzinho,
o último banho. Isso eu falo às pessoas que têm uma jornada de trabalho muito pesada, né? E a gente sabe que existe, né? Vai ser seu, né? Então, naquele momento, não existe o celular. O celular, ele não existe, gente. E assim, a gente fala isso, mas a gente tá olhando. A gente tá olhando. Eu tô no meio, nós estamos no meio, eu não vou colocar, né? Eu não tô nesse patamar não, eu tô aqui com vocês, estamos juntos. Corrigindo. Toda isso. hora. É uma contra-força, né? É uma contra-força ali que você tá, que tem outras contra-forças também, essa é uma, né? Uma força contrária ali. Mas aquele banhozinho final, para um aluno integral, né? Aquele acolhimento final do dia, aquela história. Então, assim, a rotina da noite ser dos pais. Eu não tenho condições, eu tô no meu limite, surtei hoje no trabalho. Passa pra pessoa, pro marido, né? No caso, né? Se for uma pessoa casada. Não é uma pessoa casada, tem a mãe, mora com a mãe, tem os filhos, passa pra vovó. Ou então até mesmo, né, Renata? Diz assim, se for uma mãe ou um pai, nessa situação que você falou agora, e várias vezes a rotina é conseguir estar presente nesse final do dia. E naquele dia que não tá bem, chegar e falar pros filhos assim, e pros filhos filho, também, concordo. Hoje não tá, a mamãe não tá. Hoje papai não tá bem, hoje eu vou ficar aqui no meu canto. E se for um maiorzinho, é tão legal, porque você pode, assim, fazer algumas brincadeiras. Exemplo, mamãe hoje tá muito cansada. Mas você lembra a maletinha que a gente preparou de massagem? Você não quer usar na mamãe? Porque muita coisa do vínculo é toque. Né? Toque. As crianças hoje, elas podem carentes ser poucos tocadas, né? Pode ser, porque não são todas as famílias. Mas aquela é tão tocado que eu acho que ele se irrita. Eu lá perto. Mas aquela massagem, sabe? Principalmente, mas eu digo mais as crianças mais velhas. Sim. Porque conforme vai crescendo, a gente vai achando que a necessidade do toque, do afeto, ela vai diminuindo, sabe? Inversamente proporcional. Então, a gente também lembrar que uma criança de 6 anos, ela é criança. Nós estamos esquecendo disso. Estão 7 anos, adultizando a infância. Esse é um outro tema. Mas estão adultizando a nossa infância, né? Nas roupas, no nosso dia a dia mesmo. Então, eles são crianças até os 12 anos. Até os 12 anos. Não existe pré-adolescente. Eu sou contra esse termo. Quem fala... pediatra é até 18, né? Não, criança. Eu falo até os 12. Não, mas que é atendido pelo pediatra. até 18. Até 18, porque agora eu fiquei na dúvida. Então, assim, a gente entender que esse ser humano, ele é pequeno ainda, ele é uma criança. Então, de repente, uma massagem com a mamãe, né? Uma manicure, quando as meninas, elas fazem manicure, o cabelinho. Você tá lá no sofá, né? Mas ela tá ali fazendo um trabalhinho. Pronto. Né? Então, isso não é ficar com as migalhas. Uma vez falaram isso e eu falei, olha, mas as migalhas podem ser boas, né? Então, assim, eu acredito muito que a gente, tá aí o telefone, tá vendo? Pra que a gente traz, tá vendo que o telefone interrompe a gente? Mas eu acho que as migalhas, elas podem, assim, é muito, muito, muito importante esses momentos. Agora, uma criança que tem mais tempo, né? Mais tempo que eu digo assim, a família tem mais tempo, então vamos trabalhar esse tempo. Né? O que eu posso fazer com a criança? Você dá o que você tem, você tem. oferece com qualidade. Com qualidade. Se você tem 30 assim, minutos, se preocupar, 30 minutos com qualidade. Né? Essa pergunta, assim, se preocupar, como tá essa criança? Porque a gente é mãe, a gente sabe como a criança tá. Se ela tá bem na escola, não é pra escola, a própria criança, ela nos dá sinais. E os finais de semana. Sabe o que que... Os finais de semana. A gente já tendo que rumar pro final da nossa fala aqui, teria muita coisa para conversar. Muita coisa. Eu muitas vezes, assim, lá atrás eu já pensei, tenho 2 filhos, dizer assim, eu faria isso com um adulto? Perfeito. Por exemplo, eu ficaria ignorando ele, se fosse um marido ou se fosse um amigo, porque muitas vezes é o que eu falo, quando eu lá atrás, eu como pediatra, eu resolvi desacelerar um pouquinho para ficar mais com os meus filhos, eu pensei assim, por que a família é o que sempre tem que entender? Eu tô ausente porque tem que entender que isso, tem que entender. Eu digo, tu faz isso com um adulto? Não. É a mesma coisa hoje quando tem essa comunicação violenta, né? A violência doméstica, alguma coisa assim. A gente você grita, responderia, né? assim se fosse para outro adulto? Então, por que a criança, né? É ser gentil, né, com a criança, é ser gentil. Mas nós estamos aprendendo. Essa geração, eu quero, assim, terminar como eu comecei. Ela vai ser, eu tenho certeza disso, um divisor de águas. Um divisor de águas. A gente está indo
caminhando, a gente está com muita boa vontade. E eu realmente acredito que vai chegar uma hora que a chavezinha vai virar. Porque, como você falou, tem a experiência das duas gerações, né? Sim. Aqui era muito rígida e estamos aqui agora. foi muito permissiva. Que ainda e aí, está ainda, né? Ainda está. Mas a gente vai... Eu já vejo Equilibrando. pais dando limites, né? E tão importante quanto dar amor é dar limites. Eu acho que a gente não pode esquecer disso. Eu a importância acho que tem tá o assim, mesmo ó. grau de importância. Assim, ó, então. Tão importante. O amor e o limite. O amor e o Nós limite. precisamos dar amor, porque a palavra de Deus, ela diz que a gente precisa ensinar os filhos no caminho que ele deve andar. Sim. Porque quando passar dos anos, ele não vai se desviar dele. E para isso a gente precisa ter tempo de qualidade. Sim. Nós precisamos ensinar. Também fala um texto que é muito lindo da Bíblia, que ele diz: fale, ensine em todo momento, quando você estiver sentado, quando você estiver andando. Aí eu vou colocar aqui, no carro, em qualquer lugar, você ensinar princípios, valores, Virtudes. Virtudes. Ele não vai esquecer. Aí seja Vai exemplo. passar os anos. E seja exemplo. E o exemplo é a melhor forma de ensinar. São as nossas atitudes. Se eu faço aquilo que eu ensino, ele vai aprender, e ele vai fazer, e ele vai copiar. E sempre é tempo de recomeçar. Eu acho que E se isso eu é uma errei, mensagem vamos final. recomeçar. Eu errei, eu caí, eu pequei. E a gente também pode ser perdoado, pode recomeçar enquanto pai, enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto marido, porque é isso que a gente precisa, são famílias sólidas. Sólidas. E o diálogo, né? E o diálogo eu acho que você franco e aberto. percebe Entre o casal, entre né? o casal, entre os filhos. Pô, minha querida, muito obrigada pela sua Eu que participação. agradeço. Eu tenho certeza que muita gente, assim, né, vai tirar muitas lições. Pois outra vez marcamos de novo para você estar aqui. A gente, Virei. né, conversar mais ainda. Aguarde o próximo episódio. Obrigada. E até breve.